Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos, são 13 vídeos, são 12 mais um. Esse mais um é essa introdução que eu vou fazer, tá? E depois eu começo. São 12 signos, são 12 ascendentes, evidentemente, ok? Então no vídeo de hoje, a introdução, eu vou falar sobre a dignidade dos planetas, eu vou falar sobre a importância do ascendente, vou falar sobre a diferença do zodíaco tropical para o sideral e depois, no final, eu vou ensinar vocês a entrarem no site e configurarem, para vocês acompanharem o que eu estou dizendo, tá? Esse olhar para a astrologia, para o zodíaco sideral, ok? Para vocês olharem o mapa de vocês por um outro ângulo, tá? Muito bem. Lembre-se de se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentários, apenas um joinha se você não quiser, não tiver nada para... Tudo tem importância, mas isso tem um efeito para o canal. Vocês sabem disso. Todo o algoritmo do YouTube, enfim. Tá? Compartilha também, se você achou que é legal, tem um amigo, uma amiga que gosta de astrologia, ou astrólogo, e você acha que pode contribuir, vá, compartilhe, faça, utilize essa ferramenta. Isso ajuda, me ajuda muito com o canal. Podem ter certeza disso. Com relação às minhas consultas, agenda aberta, tá? Entra no direct, no meu Instagram, Levi C. Davi, né? @Levi C. Davi. Vocês entram lá, fala comigo no direct. Tem meu telefone também, ok? Muito bem, então vamos lá. A astrologia moderna, ela não é que ela desconheça, mas ela não utiliza com tanta ênfase esse conceito de dignidade dos planetas, tá? Assim como quem utiliza isso de forma, e que foi daí, da onde eu aprendi, é a astrologia helenística, medieval e a astrologia védica. Isso aí é base, tá? A dignidade dos planetas. Vamos falar sobre eles. Bem, vocês sabem que todo planeta, ele rege, ele comanda um signo ou dois, tá? Muito bem. Mas ele também vai estar em exaltação ou em debilidade em determinados signos, tá? Vocês precisam entender, claro que essa tabelinha, vocês podem encontrar no Google, coloca assim, ó, dignidade dos planetas, astrologia, vai aparecer lá. Vai ficar fácil para vocês, mas eu vou falar para vocês aqui, tá? Mas vocês encontram isso no Google, isso é fácil. Bem, primeira coisa, vamos recapitular aqui, tá? Para quem conhece, tá ótimo, vai só revisar. Agora, para quem não conhece, eu falo agora e depois vocês buscam esse quadrozinho com as informações. O Sol, ele vai reger o signo de Leão. Ele vai estar em exaltação em Áries e vai estar em debilidade em Libra. A Lua vai reger o signo de Câncer, vai estar em exaltação em Touro e vai estar em debilidade no signo de Escorpião. Marte vai reger o signo de Áries e de Escorpião. Ele vai estar em exaltação em Capricórnio e em debilidade em Câncer. Mercúrio vai reger o signo de Gêmeos e de Virgem, vai estar em exaltação em Virgem e vai estar em debilidade em Peixes. Júpiter vai reger o signo de Sagitário e de Peixes, em exaltação em Câncer e em debilidade em Capricórnio. O planeta Vênus, ele vai reger o signo de Touro e de Libra, exaltação em Peixes e debilidade, o nome já diz, em Virgem. E por fim, Saturno vai reger o signo de Capricórnio e de Aquário,
vai estar em exaltação em Libra e em debilidade em Áries. Dito isto, por que é que eu estou dizendo isso para vocês? Muito bem. Eu vou oferecer para vocês um olhar sobre os ascendentes. E eu ainda não estou falando sobre o mapa específico de alguém, né? A configuração, teu Júpiter vai estar na casa tal, não. Mas cada casa tem um signo correspondente, né? E a gente já sabe que cada signo tem planetas que ficam exaltados, que ficam em casa, né? Porque são regidos por um planeta. Então esses planetas eles ficam bem ali. Em debilidade, em exaltação. Então essa dinâmica que eu vou trazer para vocês, ela é necessária para a gente compreender os mistérios do ascendente. O ascendente, ele é o significador pessoal mais importante. Depois vem a Lua e por fim o Sol. Estou dizendo que o Sol não tem importância, mas eu vou dizer para vocês. Quanto tempo o Sol ele fica em cada signo? Um mês. Olha a janela de abertura. Durante um mês, tá? Olha quantas pessoas vão ser daquele signo solar. Muito bem. Quanto tempo a Lua fica em cada signo? 2 dias e meio. Olha a diferença. Temos uma janela de abertura, o Sol fica um mês em cada signo. Então, durante aquele um mês, todas aquelas pessoas que nasceram naquele um mês terão aquele signo solar. Porra, que janela grande aí de abertura. A Lua, 2 dias e meio. Olha como é que a gente já vai reduzindo e vai tornando a coisa mais singular. Então você nasceu naquele mês com aquela lua, porque foi um espaçozinho de 2 dias e meio, que é aquele pessoal que nasceu naquele signo solar, que tem aquela mesma lua. Olha só como é que já vai reduzindo, vai singularizando, hein? E o ascendente, a cada 2 horas, muda de signo. Então vamos lá. Percebe a diferença? A cada 2 horas. Olha a janelinha de abertura. Então você, olha só, você nasceu no mês tal, com a Lua, 2 dias e meio naquele espaço onde a Lua vai estar naquele signo, e 2 horas onde o ascendente vai estar naquele signozinho. Então vocês entendem que o que é de mais singular, vamos dizer assim, claro, o mapa todo ele é a sua singularidade, ele é a sua carta de navegação, é claro. Mas vocês entenderam por que o ascendente? Por isso que a gente pede a hora exata que você nasceu. Porque é com a hora exata que você nasceu que a gente descobre o ascendente. Eu não preciso da sua hora de nascimento para descobrir qual é a Lua. Pode ser que haja uma cagada, né? No dia houve uma mudança de signo naquele mesmo dia. Então, às vezes, o sujeito que nasceu à noite já pegou a mudança da Lua. Mas, normalmente, você tem essa clareza. Que aquele dia a Lua estava no signo tal. Né? E o Sol naquele outro signo. Mas o ascendente é só sabendo a sua hora. Então, saber a sua hora exata é chegar muito próximo de algo muito singular seu. Bem, e se é algo muito singular seu, porque é naquela hora exata, naquele ano exato, naquele mês, naquele... A gente entende que tem algo muito importante que esse ascendente vai nos dizer. Porque ele vai nos ajudar a nossa conduta. Ele vai nos ajudar, e de certa forma, ele é um mestre na nossa encarnação. Porque é ele, uma vez que a gente demarcou o ascendente, todas as casas estarão correspondentes a determinados signos. E isso faz uma diferença enorme. Para o ascendente em Capricórnio, a casa 7 do casamento vai ser o qual signo que estará lá? Câncer. E isso vai dizer muita coisa. Porque, claro, que no seu mapa a gente vai ver onde está a Lua, enfim, uma série de coisas. Mas olha só. Já no signo de Touro, a casa do casamento, a casa 7,
Qual é o signo que estará lá? Escorpião, já é outra coisa. E isso vai ser muito importante. Saber aonde os planetas estão, em qual casa, qual signo. Então, lembre-se disso. Essa sequência de 12 vídeos que eu vou aprofundar a leitura, o entendimento sobre os ascendentes. Só isso. Você já vai conseguir compreender. Olha só você sabendo o teu ascendente. Eu não vou nem falar das posições dos planetas. Eu só vou falar do ascendente. Só com o ascendente vocês já vão ter um panorama do caminho de vocês. Ou pelo menos aquilo que vocês deveriam estar sintonizados. Se você tem, eu dei um exemplo do ascendente em Capricórnio, se você tem Câncer, na casa 7, a casa do casamento, olha qual é a energia e qual é a frequência, digamos assim, energética do teu casamento. Já de cara, claro que se tiverem planetas ali, isso também vai influenciar. Mas já de cara, olha a diferença que é, por exemplo, de você ter um ascendente em Gêmeos. Você vai ter na casa 7 signo de Sagitário. Coisas completamente diferentes. Então, só essa leitura, esse entendimento das casas e dos signos e das relações, vocês já vão aprender muita coisa. Muita coisa. Tá? Vamos lá. Diferença do zodíaco tropical para o zodíaco sideral. Bem, o zodíaco, uma coisa importante aqui. O zodíaco tropical e sideral é uma coisa. Tá? Astrologia helenística, medieval, moderna, vamos chamar assim, astrologia védica, isso aqui. São diversas astrologias e existem 2 tipos de zodíaco. Então você pode utilizar o zodíaco tropical na astrologia helenística, pode utilizar o zodíaco sideral com astrologia helenística, por exemplo. E não há que um é melhor que o outro. Existe um caminho que todo astrólogo ele precisa encontrar, decidir sobre qual é a lente para ele olhar o mapa. Então ele precisa de um conceito. Então eu utilizo um conceito de uma astrologia e utilizo o zodíaco ou sideral ou tropical. E claro, vai haver muitas diferenças. Elas são válidas, mas são olhares diferentes. Lembre-se disso. A complexidade humana da existência do ser humano é imensa. Esses ensinamentos místicos, espirituais, secretos, astrologia, ela é uma das irmãs do ocultismo e que ajudou diversas civilizações na sua jornada ou no entendimento de diversos fatos, de acontecimentos, previsões e tudo mais. Isso é muito antigo. Mas não existe uma astrologia. Não existe apenas um zodíaco. E vocês têm que entender isso. Eu sei que muitos astrólogos nem sabiam que existia o zodíaco sideral. Estão acostumados aqui no Ocidente a utilizar o zodíaco tropical. Mas não. Bem, o zodíaco tropical, ele vai se basear, todo o entendimento dele, a partir das estações do ano. Tá? Estações do ano baseado no hemisfério norte. Então, pensando no hemisfério norte, eles vão então definir o início de cada signo, momento do ano que inicia cada signo. Então eles vão entender o seguinte, que as estações do ano, os solstícios de inverno e de verão, os equinócios de primavera e de outono é que vão definir. Nada tem a ver com constelação. Isso não é uma crítica, é uma constatação e está tudo certo. Eles têm uma leitura, uma construção simbólica, uma construção mística, está tudo certo. Eu estou apresentando para vocês.
Então, a partir das estações do ano, a gente sabe que no hemisfério norte, a primavera ela vai acontecer ali por volta de final de março. Então termina o inverno, né? Aquele momento lá de um certo enclausuramento, né? Um momento um pouco mais difícil, a comida não está tão disponível, as pessoas estão um pouco mais taciturnas e tal, aquela coisa toda. E aí quando termina o inverno, vem então a primavera, aonde o gelo já começa a derreter, né? Já está no momento de o florescimento, uma vida nova, algo que se inicia. Então eles vão entender que ali no equinócio da primavera é onde começa o signo de Áries. E acabou. Começou, estação do ano, começou primavera, começa Áries. E acabou. Quando começar o verão, começa Câncer. Começou o outono, é Libra. Começou o inverno, Capricórnio. E aí, 30 dias depois do início da primavera, começa Touro. 60 dias depois do início da primavera, é Gêmeos. Verão e Câncer. 30 dias, um mês, né? Um mês em cada signo. Então essa é a definição. Um mês depois do início do verão, vem Leão. 60 dias, e assim vai. Então a demarcação dos signos, claro, isso tem a ver, isso que é importante, por que 12 signos, né? Um dos motivos, para vocês entenderem, são as 12 luas novas que tem durante o ano. Eu não vou entrar nisso, mas isso claro, a gente vai também pegar um pouco Pitágoras falando sobre o círculo, enfim, mas sobre o número 12 e tal, mas o que é importante é que são 12 luas novas. E isso vai demarcar também a necessidade desse número 12, são 12 signos e tal. Mas vamos lá. Compreenderam que nada tem a ver com constelação. Nada, nada, nada. É estação do ano. Claro, baseado lá. Porque a gente sabe que quando março, final de março e início de abril, lá no hemisfério norte é o início da primavera. Aqui é início do outono. Então assim, né? Quando eles falam desse inverno que termina e começa a primavera, aqui é calorão de verão, não é inverno, no hemisfério sul. Vocês sabem que inverte. Então assim, mas enfim, eu estou colocando para vocês que é baseado nas estações do ano e não é baseado em constelação. A constelação de Sagitário, não esquece. O zodíaco tropical, o que vocês estão acostumados a ouvir. Aqui no Ocidente é assim. Utiliza-se o zodíaco tropical e tá tudo valendo. Eu não utilizo o zodíaco tropical. Eu utilizo o zodíaco sideral. Isso é uma escolha que eu fiz. Eu prefiro esse olhar, eu prefiro esse caminho. Para mim faz muito mais sentido. Eu não desmereço e tá tudo certo, tá tudo válido. É maravilhoso o zodíaco tropical. Astrólogos maravilhosos, tá tudo certo. Beleza. Tá? Então, o zodíaco sideral, ele vai se basear nas constelações. Sideral tem a ver com as estrelas, ok? Então, a gente vai olhar agora, nesse momento do ano, quando a gente olha o percurso do Sol no telescópio, a gente vai olhar, ok, ele está passando aonde agora? Nesse momento do ano. Ele está passando na constelação de Aquário. Ah, não, mas eu não, Aquário. 24 de dezembro, por exemplo, no zodíaco tropical, o Sol estaria, para eles, em Capricórnio. Não é? No dia do Natal, o Sol não está em Capricórnio? Não é? Zodíaco sideral é Sagitário. O Sol estará passando na constelação de Sagitário. Então você vai olhar no telescópio, 24 de dezembro. Olhou o Sol, ele vai estar onde? Na constelação de Sagitário. Então,
a relação que se tem com as constelações, as estrelas, ela é o que vai fundamentar o zodíaco sideral. Então vocês entendem que são coisas diferentes. Vocês não têm que ficar muito comparando, porque um é melhor que o outro. Você escolhe um que você, que você prefere, que acha que é melhor. Mas não é no sentido que um é ruim e o outro é bom. Mas é da sua preferência, isso que é importante, qual é a leitura. E eu sempre ofereço uma outra leitura sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, sobre as suas previsões, a partir do zodíaco sideral. E eu, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a olharem o gráfico de vocês com a configuração. E vocês vão ver que planetas estarão em outros signos, a dinâmica ela é diferente. Lembrando que é milenar isso. Tanto um quanto o outro. Então, volto a dizer, são olhares diferentes. Um vai se basear nas estações do ano e o outro vai se basear nas estrelas, nas constelações. Entendido isso? Tem que ter isso claro. Eu vou dizer mais ainda. Essa demarcação é uma demarcação simbólica, mística. Não é simbólica, eu vou inventar uma coisa aqui. A coisa ela é muito mais profunda, esse ensinamento. Porque se você for ver, não existe apenas a constelação de Capricórnio, as 12 constelações. Existem outras constelações. Quem viu o Cavaleiro dos Zodíacos tem a constelação de Pégasus, de Cisne e vários outros. E o que é importante é que a demarcação no zodíaco, ela é uma demarcação de uma construção simbólica para dar conta desse enigma, dessa força que é o universo e as forças que atuam na nossa vida, na nossa existência, na criação. Aonde os planetas, eles não são apenas massas. Isso é uma leitura científica, que é uma tentativa de dar conta também desse mistério. Né? A ciência lá tem uma maneira lá de ver. E não é nem pior nem melhor. É uma construção simbólica daquilo ali. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para a astrologia, o planeta, ele tem um logos divino. Ele tem um certo tipo de inteligência. Eu sei que fica um pouco confuso falar isso, mas eu também não vou me aprofundar nisso aqui agora. Mas se vocês entenderem, não é à toa que se coloca a mitologia, se liga a mitologia aos planetas. Não é à toa. Existe ali a massa, o planeta, ok? Mas existe o logos que atua ali. Isso é bastante importante para a gente parar com a história. Isso é um problema de muitos astrólogos, de tentar prestar contas com a astronomia. Não preste contas com a astronomia. A astronomia tem uma construção. Não preste contas com a astronomia. São coisas diferentes. O ensinamento astrológico, tanto quanto o zodíaco tropical, sideral, é muito grande. Há muitos mistérios, tá? Então, sem essa de ficar prestando contas com... Então, quer dizer que a astronomia é, então, a referência exata. Então, se adequa ou não se adequa à astronomia, então tá errado ou tá certo? Não, por favor. Sem isso. Bem, falei, então, dessa diferença. Eu vou utilizar o zodíaco sideral. Então, eu vou ensinar agora a vocês a entrarem no site astro.com, que é bastante confiável. É de graça, então por isso. Existem outros, mas acho que esse é mole-mole, tá? Muito bem. Então vocês vão entrar. Tem a opção de vocês traduzirem, não precisa ficar em inglês. Tem várias línguas, então não tem essa, tá? Então vamos passo a passo. Primeira coisa, vocês vão... Você tem várias opções ali, tá? Tem o layout da página principal, então vocês vão em gráficos e cálculos. Clica lá. Depois vocês vão procurar seleção de gráfico estendida.
Clica lá. Aí vocês vão precisar fazer um cadastro. Nesse cadastro vocês vão colocar a data, o horário de nascimento de vocês e tudo mais. E vocês depois, vocês podem acrescentar quanto vocês quiserem. Né? Tem a namorada, tem a mãe, o pai, o filho, seja lá o que vocês podem acrescentar. Mas vocês precisam desse cadastro. Aí vão colocar o seu e-mail e tudo mais, tudo de graça. Depois que vocês fizeram isso, nós vamos então para a parte de configuração. Muitos, eu não vou em todos os pontos porque eles já vão estar lá prontos para vocês. Tá? O que vocês vão precisar alterar? Típico de gráfico. Claro, tem muitos gráficos. Tem da Revolução Solar, tem sinastria, tem... Enfim, vocês vão no mapa natal. Claro, depois se vocês estudarem astrologia, vocês vão olhar outros mapas. Mas é o mapa natal, esse que é a sua carta natal, o seu... Tá? Então vocês vão lá procurar em tipo de gráficos, marcam lá mapa natal. Isso é muito importante. Sistema de casas. Existem sistemas de casas, são diversos. Vocês vão procurar o sistema de casa, sinais inteiros. Tá? Aí você vai ter embaixo, no canto direito, vocês vão olhar ali, você vai ter assim, zodíaco. Tem duas bolinhas, tropical e sideral. Quando vocês clicarem em sideral, que é o que nós queremos, vai aparecer o Ayanamsha, que é o sistema de cálculos, que vocês vão utilizar Hindu / Lahiri. Esse Ayanamsha, ele foi decidido, isso foi feito uma conferência com os maiores astrólogos da Índia, e eles definiram que esse é o Ayanamsha, e são vários. Esse é o Ayanamsha que é o mais correto, tá? Então, zodíaco sideral, vou marcar ali, vai abrir então ali Ayanamsha e vocês vão ver que tem vários. Hindu / Lahiri, tá logo lá em cima, tá? Muito bem. Agora, vocês vão então, claro que vai estar marcado logo a data e o horário de vocês, de nascimento. Vocês podem alterar se vocês acrescentarem outras pessoas, tá? Mas vocês colocam lá e aí mostrar o mapa e aí vocês vão ver. E aí vocês vão perceber já de cara que, mas que estranho, eu sempre fiz o meu mapa e agora ele está com um ascendente diferente, ele está com a minha lua em outro signo. Lembra que eu falei que existe uma diferença quando você utiliza o Ayanamsha Lahiri no zodíaco sideral, uma diferença de mais ou menos 24 graus. E essa diferença é uma diferença que vai retroagir do que vocês estão acostumados. Então, digamos que vocês, no zodíaco tropical, que vocês estão acostumados aqui no Ocidente, vocês terão lá o ascendente em Gêmeos, tá? No grau 10. Quando você for utilizar o zodíaco sideral, esses 24 graus, eles vão recuar. Então você já não vai ter mais o ascendente no signo de Gêmeos, vai estar no signo de Touro. Né? 10 graus do signo de Gêmeos, são 24 graus para trás, e aí você já vai entrar no signo de Touro, que é o signo antecedente. Ok? Então, vocês precisam entender que é um outro olhar para a vida de vocês. Não fique numa competiçãozinha boba, porque esse aqui é mais do que esse. São olhares diferentes. Eu escolhi trabalhar com o zodíaco sideral por uma questão de preferência. Eu prefiro esse olhar, eu prefiro, enfim. Então eu ofereço, e é muito interessante você ter a oportunidade de ter esse outro olhar. Aqui no Ocidente não é muito comum, mas na Índia, por exemplo, na astrologia védica, 99% utilizam um zodíaco sideral. E vocês acham que os indianos, eles são equivocados porque eles estão, ou que eles não fazem previsões maravilhosas? Claro que não. Olha quantos anos de cultura esses caras têm. Então, a gente precisa entender que são coisas diferentes.
ok? Vai-se utilizar os 12 signos, os planetas, tudo certo. Vocês devem ter percebido que eu não tratei dos planetas chamados transpessoais, Plutão, Urano e Netuno. Nas minhas leituras eu até toco nesses planetas, mas eles não vão servir para trabalhar a dignidade. Eles não vão servir. Por que eles não vão servir? Quanto tempo Plutão fica no signo? São gerações que ficam, que você vai ter o Plutão em Libra. Quantas gerações? Então, você vai olhar um mapa de pessoas próximas a você, quantas pessoas têm o mesmo Plutão que você? Agora, a casa é diferente, daí que é a importância de você tocar isso no mapa. Dependendo do ascendente, ele vai estar numa casa tal, opa, aí é diferente, que você já muda a casa. Mas o signo, ele vai estar em Libra. Quantos anos o Plutão vai estar? Muitos anos. Urano vai estar, então, também. Netuno, mesma coisa. Então, eles têm uma utilidade, mas principalmente a estrutura da astrologia, que é a astrologia helenística, a astrologia medieval, a astrologia védica, vai utilizar o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e Rahu e Ketu, ou nó do norte e nó do sul. Ok? Claro que a helenística também vai pegar muito, vai utilizar, que eu também acho fantástico, que é a parte da fortuna, a parte do espírito, tem outras partes também. Mas enfim, esse é outro ponto. Então, dito isto, vocês agora já têm uma certa base para começar a acompanhar os próximos vídeos. Serão 12, ok? Próximo vídeo, então, Ascendente Áries. Um abraço.